Salve, discípuli! Olá, pessoal! Na aula de hoje, vamos iniciar a Lectio Secunda, a segunda lição. Na Lectio Prima, na primeira lição, nós vimos o nominativo, singular e plural. Agora, nominativo, que é o caso propriamente do sujeito e do predicativo do sujeito. Agora, nós veremos o caso acusativo, que na maioria das vezes será o caso do nosso objeto direto. Veremos no singular e no plural. E, da mesma maneira, o pronome interrogativo. Nós veremos o quem, que é o pronome propriamente no acusativo. Para repassarmos os pronomes, podemos vir aqui ao material, pronomes interrogativos. Então, na aula passada, nós vimos o nominativo quis, quid. Na aula de hoje, nós veremos no acusativo quem, ok? Para a pessoa. Eu posso utilizar o quid também para a coisa. No neutro, o nominativo e o acusativo são idênticos. Bem, a sintaxe, né? O complemento acusativo. E aqui, nós temos algumas palavras, todas elas de primeira declinação. Aqua, água. Agrícola, agricultor. Villa, né, vila, casa de campo. É essa a ideia, né? Uma casa de campo é uma vila. Mas aqui no material vocês podem traduzir simplesmente como casa. Galina, galinha. E roça, rosa. O interessante é que, com exceção da palavra agrícola, todas as outras palavras são femininas. Na verdade, mais de 90%, vou colocar uma porcentagem, 95%, né, até mais, das palavras de primeira declinação são femininas. Nós temos algumas exceções. Por exemplo, nomes próprios de homens, como Catilina, e também profissões. Então, agricultor, agrícola, marinheiro, nauta, poeta ou poeta, poeta, enfim, são exemplos de palavras que, embora pertençam à primeira declinação, elas são masculinas. Por isso terminam com A e seguem o padrão da primeira declinação. Então aqui, se eu falo o agricultor, é agrícola. Agora, se agricultor aparecer como objeto direto, acusativo, eu vou ter agrícola. Então, o agricultor ama Maria, por exemplo. Então, Maria é uma palavra de primeira declinação. Então, agrícola, Mariam amat. No latim, normalmente, o verbo vai ao final. Agora, se eu falo Maria ama o agricultor, Maria agricolam amat. Basicamente, é isso que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Entender que, em latim, o final das palavras muda a depender de sua função sintática, se é o sujeito da oração, ou, nesse caso, se é o objeto direto da oração. Vamos, para deixar o vídeo curto, essa é a ideia. Minha recomendação é que vocês sempre façam o exercício, busquem traduzir, estudar antes das aulas, ok? Para ficar mais fácil, mas para não deixarmos o vídeo muito longo, nós vamos fazer apenas essas do número 1 ao número 8, e na próxima aula nós fazemos a parte do texto, das quaestiones, até o final do capítulo. Então vamos lá. Domina vocat. Minha recomendação é sempre iniciarmos pelo verbo. Vocare é o verbo chamar, vocat. Mas, se você não tem certeza do significado, você mesmo pode ir ao dicionário para procurar o significado. Então, qual é a minha recomendação? Aqui, os verbos, eles estão todos na terceira pessoa. Seja terceira pessoa do singular, que vai terminar apenas com T, vocat. O A aqui
é a minha vogal temática, indicando que se trata de um verbo de primeira conjugação. Assim como na língua portuguesa, que tem o A como vogal temática na primeira conjugação. Amar, trabalhar, até mesmo aqui chamar, etc. Então, terminando apenas em T, terceira pessoa do singular, ele e ela. Quando o verbo termina com NT, por exemplo, aqui é o salutant, isso indica que se trata da terceira pessoa do plural. Eles, elas. Bem, então, domina, walkat. Digamos que eu não sei a tradução do verbo vocare. Eu venho aqui ao dicionário, dicionariolatino.com, e digito woco. Então, certo? Era AT, só que eu retiro o AT para colocar a primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo. Ou seja, em vez de eu colocar ele e ela chama, eu vou colocar eu chamo. Woco. Então, aqui aparece o verbo para mim. Woco, wokas, wokare, wokawi, wokatum. Esses tempos verbais que aparecem aqui são chamados de tempos primitivos. Por quê? É através desses tempos verbais que nós conseguimos traduzir, nós conseguimos encontrar qualquer forma verbal. Essa primeira forma, woco, é a primeira pessoa do singular, do presente do indicativo ativo, ou seja, cliquei aqui sem querer. Eu chamo, né? Porque você clica, ele abre o dicionário propriamente. As é a segunda pessoa do singular, wokas, segunda pessoa do singular, do presente do indicativo ativo, ou seja, tu chamas. Aqui nós temos vocare, isso daqui é o infinitivo da voz, infinitivo presente da voz ativa, ou seja, chamar. Aqui nós temos vocawi, é a primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo ativo, ou seja, eu chamei. E, finalmente, nós temos vocatum, que nós podemos traduzir em língua portuguesa chamado. Na verdade, não é o particípio em latim, é o supino. Mas nós vamos estudar sobre o supino posteriormente. O interessante do supino é o seguinte, nós pegamos a forma dele, vocatum, essa terminação até o T, e depois eu retiro o M e acrescento os A1 para formar o particípio, que seria chamado, né? Vocatus, vocata, vocato. Mas isso nós vamos ver ainda posteriormente. O importante é você conseguir identificar o verbo e transformá-lo na primeira pessoa do singular do presente do indicativo ativo, para que você consiga saber o significado dele. Aqui há, né, diversas possibilidades, e entre parênteses, em quais obras clássicas essa palavra apareceu com determinado significado. Chamar, mandar vir, convocar, etc. Então, chamar. Domina vocat. Então, eu tenho que saber o que significa domina. Venho aqui no meu dicionário e escrevo domina. E aqui eu tenho dona de casa, senhora. Então, algo interessante, no latim, dominus é senhor, é uma palavra de segunda declinação, não apareceu ainda porque nós não chegamos ainda à segunda declinação. E domina é o referente feminino de primeira declinação, a senhora. Então, minha tradução será a senhora, nominativo singular, chama. Então, tá batendo perfeitamente aqui, verbo, terceira pessoa do singular. A senhora chama. Continuando. When walkat domina. Então, novamente, aqui nós temos walkat, chama. O meu sujeito vai estar no nominativo, tá aqui o meu nominativo. Então, a senhora chama. E o quem, nós acabamos de ver. Nós vimos aqui que o quem é um pronome interrogativo no acusativo singular. Né? Pode ser, quando você não sabe o gênero da pessoa que está chamando, a resposta pode ser no masculino ou no feminino. Então, por isso que o quem, eu posso perguntar com quem e ter uma resposta
de um substantivo feminino. Mesma coisa com o quiz. Agora, se você já sabe, aí não. Aí você tem que utilizar o quai e o qua. Então, quem, quem, aqui é o meu acusativo, né? Quem a senhora chama? Ou seja, a senhora está chamando quem? Então pensem, a senhora chama alguém. Esse alguém, esse quem, é o meu acusativo. Então a senhora chama quem? Outra coisa interessante é que no latim nós não temos tempos contínuos. Então, além de chama, né, a senhora chama quem, eu posso traduzir como se fosse um tempo contínuo. A senhora está chamando quem? Ou aqui na primeira frase, a senhora está chamando. Bem, e aqui nós vamos ter a resposta. Domina anquilam vocat. Então, a senhora chama, né, ou a senhora está chamando quem? Anquilam. Eu sei que é acusativo pela terminação am. Então, vamos ao dicionário para ver o significado da palavra anquila. Veja que eu coloco sempre no formato do nominativo singular. Então, por quê? Porque se eu colocar anquilam, o dicionário não vai reconhecer. Até mesmo se for um dicionário manual, você precisa buscar anquila. E aqui eu tenho, né, criada, escrava, né, ancila. Poderia colocar também serva, né, embora no latim nós tenhamos também a palavra servo a servo. Mas eu vou colocar aqui, primeira seção, criada. Então, a senhora está chamando a criada. Bem, finalizamos aqui. Número 1. Vamos ao número 2. Villa delectat. Então, percebam que é a mesma lógica que apareceu no número 1. Então, Willa delectat. Delectat é o verbo agradar. Então eu venho aqui, como é um verbo, então é delecto. Então atrair, seduzir, okay? Encantar, regozijar-se, apraz, agrada. Tá? Agradar. Willa, nós já vimos aqui que Willa significa casa, casa de campo. Mas mesmo que você tivesse esquecido, você vem aqui no dicionário, coloca Willa, então casa de campo, propriedade, quinta, fazenda, tá? Enfim. Então, eu vou deixar como casa para simplificar numa palavra só. Então, a casa agrada. Ok, então a casa agrada. Vamos lá, então. Quid delectat villa. Então, mesma coisa. A casa agrada e o quid. Então, veja que é esse quid aqui, ó. A casa agrada quem? Aí você me pergunta, poxa, se é uma pessoa, não deveria estar no nome, no acusativo, né, singular masculino, em vez do gênero neutro? No entanto, qual é a resposta para isso? Primeiro vamos ver o que ele fala, né? Então, villa delectat familiam. A vila agrada a família. A família é uma coisa composta pelo quê? Aqui no material nós temos. Família é composta pelo que? A família romana. Agricola, domina, puella e anquila. No caso do personagem específico que nós vamos ver. Ou seja, o agricultor, a senhora, as moças, as meninas, ou seja, as filhas deles, e a criada. Então, o quid é por causa do família, né? Como se fosse uma coisa. A vila agrada a família. Bem, número 3. Dominar Anquilas vocat. Então, vocat aparecendo novamente, e aqui nós temos a senhora chama. No entanto, agora aparece algo diferente, que nós não vimos ainda. Anquilas. Esperávamos um acusativo, certo? Só que até o momento nós vimos apenas acusativo singular, que termina em am. Anquilam, familiam. Só que aqui nós temos o acusativo plural, anquilas. Então, vamos repassar na nossa tabela de declinações.
Nominativo singular, a. Acusativo singular, am. Agora, nominativo plural termina com ai. E acusativo plural termina com as. Então, as criadas, nominativo plural, ancilai. As criadas, acusativo plural, ou seja, objeto direto, anquilas, que é o que nós temos. Então, aqui, a senhora chama as servas anquilas. E mesma lógica se aplica no número 4. Puella fabulas laudat. Então, o verbo laudare é o verbo, também pode ser traduzido como louvar, mas também elogiar. Então, a menina elogia as fábulas, ou seja, as histórias. Agora, no número 5, nós vamos ter uma mudança de número. Veja que nós temos Puellae poetam salutant. Então, salutant é terceira pessoa do plural. Eles, elas saúdam, é o verbo saudar ou cumprimentar. Então, o meu sujeito tem que estar no nominativo plural. Portanto, terminação não de a, mas ai. Veja, ae. Então, eu tenho as meninas cumprimentam quem? AM, acusativo singular. O poeta. As meninas cumprimentam o poeta. Uma coisa interessante em latim, pessoal, é que a ordem apresentada aqui no material é a ordem típica latina. Na língua portuguesa, qual é a ordem que normalmente nós temos? Nós vamos ter sujeito, verbo e objeto. Por exemplo, nós falamos, né, aqui no número 5, as meninas, sujeito, verbo, cumprimentam, objeto, o poeta. No latim, como vocês podem perceber, a posição mais natural é sujeito, objeto e verbo. Então, sujeito, puellae, objeto, poetam salutam, né? Como se fosse as meninas, o poeta cumprimentam. A menina, número 4, as histórias elogia, e assim sucessivamente. No entanto, essa posição não é tão fixa em latim como na língua portuguesa. Por quê? Por causa dos casos. Então eu poderia perfeitamente, vocês vão ver muito isso na poesia, inverter. Eu poderia colocar salutant na frente, puella ao final, ou poetam no início, e como se diz na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado permanece o mesmo. A tradução em língua portuguesa permanece a mesma. Por quê? Porque a função sintática das palavras em latim não é determinada pela posição das palavras, e sim pelo caso de cada palavra, ou seja, pela terminação. Fábula e poetam. Então, quando eu vejo que fabulae é como se eu tivesse ali uma impressão digital, algo fixo dizendo, isso daqui é o nominativo, é o sujeito. Poetam, isso daqui é objeto direto. E assim sucessivamente. Vamos agora ao número 6. Poeta fábulas narrat. Então, o verbo narrar é narrar, contar. Então, o poeta conta o quê? Histórias. Se fosse fabulam, a M seria história, ou uma história. No latim, nós não temos artigo. Então, como eu faço para traduzir? Ele conta uma história, ou ele conta a história. Vai depender do contexto. Mas nós não temos essa classe de palavra em latim que nós temos no português, que é o artigo. Ou a, os, as, ou o artigo indefinido. Então, o poeta conta histórias, acusativo plural. Número 7, fabulae puellas delectant. Então, aqui nós temos agradam. O quê? Se o verbo está no plural, o sujeito tem que ser nominativo plural. Terminação de nominativo plural, fabulae. Então, as histórias agradam quem? Acusativo plural, as meninas.
E por último, número 8, puella rosas aportat. O verbo aporto é trazer. Então, quem traz, singular, a menina traz rosas. Então, bons estudos, pessoal, vamos deixar por aqui. E na próxima aula nós iniciamos com o texto Domina, que é Nampara. Qualquer dúvida podem me procurar ou, né, escrever no comentário desse vídeo também. Muito obrigado.